Que documentará al mundo. O fascismo é uma ideologia política nacionalista e autoritária que ganhou destaque nas décadas de 1920 e 30 na Europa. Esse movimento acabou influenciando o mundo todo e tem vertentes ativas até os dias de hoje. Nesse vídeo, irei falar o que é fascismo. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O fascismo tem como ideia central uma divisão étnica entre nós e eles, entre aspas, um etnonacionalismo extremo. Apesar da derrota das potências fascistas na Segunda Guerra Mundial, ideologias e objetivos fascistas centrais defendidos por Hitler e Mussolini ainda estão presentes em organizações populistas hoje e continuam a moldar movimentos fascistas em países ao redor do mundo. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Benito Mussolini cunhou o termo fascismo em 1919. A palavra vem do italiano faccio, que significa feixe ou grupo, e é considerado um termo para irmandade, na ideia de que juntos seriam mais fortes. A palavra facies significa um machado firmemente amarrado com paus, uma imagem que se tornou um símbolo do movimento fascista. Ao contrário da maioria das outras filosofias políticas, sociais ou éticas, como o comunismo, o capitalismo ou o conservadorismo, o fascismo não tem uma filosofia definida. Não houve nenhum pensador fascista fundador, e o fascismo se baseia mais em sentimentos do que em ideias filosóficas. Embora a definição do fascismo possa ser evasiva, todos os movimentos fascistas compartilham algumas crenças e ações centrais. O antiliberalismo, rejeitando os direitos individuais, as liberdades civis e a livre iniciativa e a democracia. O antissocialismo, rejeitando princípios econômicos baseados em estruturas socialistas, a exclusão de certos grupos, muitas vezes através da violência, e o nacionalismo, que busca expandir a influência e o poder na nação. Historicamente, os fascistas se opuseram a conceitos modernos como liberalismo, democracia, marxismo, individualismo e feminismo. Por outro lado, os fascistas têm preferido a modernização do avanço tecnológico e econômico, superioridade militar, eficiência e glorificação da velocidade e das máquinas. O fascismo promove o conceito de desigualdade inata e hierarquias sociais inescapáveis entre grupos. Subjacente a essa hierarquia está a ideia de que a posição de uma pessoa na sociedade é determinada por aspectos de identidade que estão além de seu controle, como nacionalidade, etnia ou gênero. O movimento é baseado na nostalgia de um passado mítico, tipicamente em que os membros do grupo étnico escolhido tinham um império. O fascismo, então, busca restabelecer esse império pelas vias militares, principalmente. O princípio central do fascista é tornar a nação mais forte, mais poderosa, maior e mais bem-sucedida. A ideia de um grupo naturalmente superior, ou especialmente no caso de Hitler, o racismo biológico, enquadra-se numa interpretação fascista do darwinismo. Os fascistas também se destacam na propaganda, usando como ferramenta para criar bodes expiatórios em certos grupos. Esses grupos podem diferir de país a país. Por exemplo, o regime nazista demonizou os judeus e outras minorias étnicas, como o povo cigano, enquanto o regime italiano de Mussolini tinha como alvo os bolcheviques, marxistas radicais de extrema esquerda. Uma vez no poder, ditaduras fascistas suprimiram as liberdades individuais, prenderam oponentes, proibiram greves e autorizaram o poder policial ilimitado, em nome da unidade nacional. Esses regimes fazem uso de grandes gestos como desfiles e entradas dramáticas de líderes, marcando um culto ao líder muito forte. Nos últimos anos, o termo fascismo é usado com mais frequência como um insulto político do que como um termo analítico historicamente informado. O uso desse conceito como um termo genérico para autoritarismo pode ser um problema, uma vez que o fascismo é um tipo específico de autoritarismo. Todo fascista é autoritário, mas nem todo autoritário é fascista.
O fascismo é uma ideologia muito específica e, de fato, não é o nome ideal a ser usado sempre que uma figura de autoridade age incorretamente. Para uma pessoa ser considerada fascista, ela precisa seguir as ideias expressas anteriormente no vídeo. Em 1922, na Itália, esquadrões conhecidos como Milícia dos Camisas Negras eram financiados por industriais, lutavam contra organizações de agricultores socialistas e realizavam ataques a jornais de esquerda. O fascismo de Mussolini misturou a expansão nacionalista extrema com programas sociais como o sufrágio feminino e os direitos dos trabalhadores, acumulando poder ao formar alianças com conservadores e facções governamentais existentes. O governo italiano tentou apaziguar Mussolini, nomeando-o como primeiro-ministro, mas, em 1925, ele se estabeleceu como ditador, ganhando o título de Duce. O que se seguiu foi a repressão violenta a opositores, expansão militar na Etiópia, Albânia e outros países, e em 1939, aliança com a Alemanha nazista e participação na Segunda Guerra Mundial. Hitler aprendeu várias lições com Mussolini, incluindo a importância da propaganda e da violência. Na década de 20, ele levou o partido nazista, um tipo específico de fascismo, à proeminência por meio de discursos dramáticos, grandes entradas e retórica apaixonada contra judeus, marxistas, liberais e internacionalistas. Em janeiro de 1933, o presidente da República de Weimar, Paul von Hindenburg, nomeou Hitler chanceler, esperando que Hitler parasse com o crescente Partido Comunista. No verão, o governo de Hitler havia se tornado uma ditadura. Violando o Tratado de Versalhes, Hitler rearmou a Alemanha, começou a invadir terras vizinhas e iniciou o Holocausto. Ao longo da história do século XX, os regimes fascistas exigiram que certas situações socioculturais e políticas surgissem. Em primeiro lugar, os fascistas exigiram crises nacionais extremas para ganhar popularidade e poder. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos na Alemanha e na Itália estavam preocupados com o futuro de seus países. Na Alemanha, os cidadãos enfrentaram condições econômicas precárias, desemprego, instabilidade política e profundas mudanças sociais. Enquanto isso, os cidadãos italianos estavam sofrendo com o aumento da inflação, desemprego, greves e políticas econômicas confusas. O fascismo também exige uma crença geral de que os partidos e instituições governamentais estabelecidos são incapazes de melhorar a situação nacional. O sucesso do fascismo na Itália provocou o surgimento de movimentos fascistas em toda a Europa e até em outros lugares do mundo. O fascismo sempre assume as características individuais do país em que está, levando a regimes muito diferentes. Além da Itália e Alemanha, o fascismo chegou ao poder em outros países. Na Áustria, essa ideologia ascendeu em 1933 com o partido Frente Patriótica. O governo falangista de Francisco Franco, na Espanha, também é amplamente considerado fascista, resistindo inclusive até após a Segunda Guerra Mundial. O Japão Imperial, que tem um vídeo próprio no canal, também é colocado como tendo fortes inspirações fascistas. Muitos países também tiveram movimentos fascistas, mesmo que eles não tenham chegado no poder. Foi o caso da União Britânica de Fascistas, de Oswald Mosley, e também nos Estados Unidos, com a Silver Legion of America. As ideias fascistas inspiraram regimes em toda a América Latina, inclusive na Bolívia e na Argentina. Esses países também passaram por um período muito difícil durante a Grande Depressão. No Brasil, o partido que mais se liga ao fascismo é o integralismo, que também possui um vídeo próprio no canal. A ditadura de Getúlio Vargas é comumente ligada a ideias fascistas, embora não tenha chegado à intensidade de países como a Alemanha e a Itália. Em 1935, quando Mussolini publicou o programa A Doutrina do Fascismo, ele já se declarou como de extrema direita, colocando: "Somos livres para acreditar que este é o século da autoridade, um século tendendo para a direita, um século fascista."
Mas por que o fascismo é de direita? Na verdade, primeiramente precisamos definir o que é esquerda e direita. Se fôssemos levar em consideração apenas aspectos econômicos, como esquerda sendo intervenção estatal e direita sendo liberalismo, de fato, o fascismo seria de esquerda. Porém, vários pensadores não concordam com essa visão. Muitos acreditam que o que define o aspecto político não é o estatismo em si, mas os compromissos e ideais do Estado, que se convertem em suas ações. O Estado soviético promoveu a expropriação dos latifúndios e o italiano a destruição dos sindicatos autônomos. Mussolini queria um Estado forte, não uma economia planificada. Não à toa, Mussolini era um ferrenho anticomunista que perseguiu e matou diversos militantes de esquerda, apesar de já ter feito parte do Partido Socialista Italiano no passado. Tanto o socialismo quanto o fascismo são abertamente contrários ao capitalismo liberal, mas por razões diametralmente opostas. Os marxistas o combatiam por ser um sistema que, segundo eles, falha na proposta de atingir a igualdade. Já o nazifascismo rejeita a igualdade por princípio, negando o liberalismo por permitir que aqueles que deveriam ser inferiores na sociedade ascendam. A ideia de que é tudo no Estado e nada além do Estado muitas vezes é confundida com o socialismo, pelo valor estatizante de ambas as vertentes, mas o Estado fascista nada tem de marxista. A propriedade privada e a manutenção da desigualdade como projeto são essenciais na ideologia fascista. Além disso, Mussolini e outros líderes fascistas associaram-se a instituições tipicamente ligadas à direita, como a Igreja, defendendo valores cristãos e da família. Mussolini criou um Estado forte e totalitário, mas beneficiário do capitalismo empresarial. Um elemento central do fascismo é a colaboração com os capitalistas e a elite conservadora. De fato, os fascistas usam de ferramentas comumente ligadas à esquerda, como um Estado forte, para beneficiar classes, objetivos e valores ligados à direita. E para vários pensadores, isso é o suficiente para classificar o fascismo como de extrema direita. Contudo, por conta dessa mistura de metodologias, outros autores consideram o fascismo como um third way, ou seja, uma terceira posição. Após a Segunda Guerra Mundial, o fascismo, em grande parte, saiu de moda na Europa e na América do Norte. Fascista tornou-se um insulto político, resultando em uso excessivo, principalmente em redes sociais. No entanto, tem havido crescentes movimentos fascistas ou proto-fascistas no mundo nas últimas décadas. A ascensão do populismo, movimentos políticos que elevam as pessoas comuns sobre as elites, na Europa e nos Estados Unidos, levou a muitos a se perguntarem se o fascismo está ressurgindo novamente. Embora muitos dos impulsionadores econômicos, sociais e políticos do fascismo europeu de meados do século XX fossem específicos para aquela época e lugar, as ideias centrais do fascismo ainda podem ser encontradas em movimentos populistas modernos, que abraçam o nacionalismo linha dura, a supremacia branca e a xenofobia. A maioria dos movimentos fascistas modernos não tem representação oficial de partidos políticos ou poder estatal, então eles operam em uma estrutura de movimento social e não em uma estrutura política. Os movimentos fascistas de hoje também usam uma linguagem mais sutil a descrever a sua missão e objetivos. Um bom exemplo disso é a linguagem do nacionalismo branco e da alt-right, que usam termos como separatismo branco e autodeterminação branca. Nos Estados Unidos e na Europa, esses movimentos são extremamente anticomunistas e normalmente contra a entrada de imigrantes. Até mesmo no Brasil é possível encontrar esses grupos, mesmo que em menor escala, normalmente com pautas autoritárias e excludentes. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!